E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estou dividindo hoje de manhã o estúdio com o nosso grande professor Thiago Pacífico. E aí eu acabei de ligar para ele, e aí Thiagão, tu tá perto? Porque se não estiver perto eu vou gravar outro vídeo. Quantos mais vídeos gravados, mais rápido a gente termina o curso. Coisa boa. Bora lá galera, muita fé mesmo. A gente está conversando sobre a ação penal. E nosso tópico agora, antes de nós estudarmos as súmulas sobre a ação penal, a gente está estudando os princípios da ação penal pública e os princípios da ação penal privada. E a ação penal pública ela é regida pelo princípio da obrigatoriedade e o princípio da indisponibilidade. O princípio da obrigatoriedade é aquele que fala que, entendo elementos de informação, que são as provas colhidas em inquérito policial, o Ministério Público é obrigado a ajuizar a ação penal. E já o princípio da indisponibilidade, ele vai falar que se o Ministério Público ajuizou a ação penal ou entrou com recurso, o Ministério Público não pode desistir nem da ação penal e nem do recurso que haja interposto. Pois muito bem, o que eu estava falando para vocês é que esses dois princípios, eles têm sido cada vez mais relativizados pela jurisprudência e principalmente com a chegada da Lei de Juizados Especiais. A Lei de Juizados Especiais, que é a Lei 9.099 de 95, no artigo 76, ela traz um instituto chamado transação penal. Quando a gente estuda a Lei de Juizados Especiais, a gente observa que pode ter três oportunidades para o indivíduo fazer acordo. Eu costumo dizer que o cara só é condenado se ele quiser mesmo. Por exemplo, lá tem a composição civil por danos, que é um acordo entre o autor do fato e a vítima. Existe a transação penal, se a composição civil por danos não for bem sucedida. Existe a transação penal, que é o que a gente vai conversar agora. E ainda existe a suspensão condicional do processo, do artigo 88. A composição civil por danos, ela só é cabível se for crime de ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada. Estou falando isso só para você saber. Então, se o crime for de ação penal pública incondicionada, não tem composição civil por danos, vai logo para a transação penal. Então, lá na Lei de Juizados Especiais, a própria lei diz, no artigo 61, salvo engano, se não é 61 ou 60, ela diz que a lei tem como princípio evitar ao máximo a aplicação de pena privativa de liberdade. E aí pode ter até três benefícios, onde o cara faz um acordo e sai primário de bons antecedentes, e esse acordo dele não implica em confissão. Beleza. Aí o artigo 76 da Lei de Juizados Especiais, ela vai falar da transação penal. E o que é a transação penal, professor? A transação penal é um acordo entre o Ministério Público e o autor do fato. O autor do fato é o que a lei chama do suposto criminoso, da pessoa que supostamente cometeu uma infração de menor potencial ofensivo. Lembrem que infração de menor potencial ofensivo vai seguir o rito sumaríssimo, que é o rito da Lei de Juizados Especiais. Lembrem que infração de menor potencial ofensivo são os crimes em que a pena máxima é igual ou menor do que 2 anos e são as contravenções penais. Então, infração de menor potencial ofensivo são os crimes em que a pena máxima é igual ou menor do que 2 anos e as contravenções penais. Por exemplo, o artigo 28 da Lei de Drogas é uma infração de menor potencial ofensivo. O artigo 28 é aquele de quem porta, guarda, armazena ou semeia, planta, colhe drogas para consumo pessoal. Segue então a Lei de Juizados Especiais. E lá vai ter uma oportunidade de fazer acordo entre o Ministério Público e o autor do fato. E o Ministério Público ele vai propor, veja, um acordo, não é uma imposição. E o Ministério Público ele vai propor para o autor do fato a aplicação desde logo de penas restritivas de direito ou de multa. Então o Ministério Público vai chegar para o autor do fato e vai falar assim: olha, você está sendo aqui supostamente, Sidney, você cometeu lesão corporal no Hernani. Eu não ajuizo a ação penal se você fizer um acordo comigo, Sidney. E aí, o Ministério Público vai propor qual é esse acordo. O Ministério Público pode impor multa, o Ministério Público pode impor só pena restritiva de direito, o Ministério Público ele vai colocar qual é o acordo. Sidney, preste serviço à comunidade de forma gratuita. Sidney, pague cestas básicas, pague multa. Se eu aceitar e cumprir, ótimo. Continuo primário, de bons antecedentes,
E simplesmente, pessoal, o fato de eu ter aceitado não implica em confissão. O fato de eu ter aceitado significa só que eu não quero mais ser processado. Só isso. Então essa é a transação penal. É um acordo entre o Ministério Público e o autor do fato, onde o Ministério Público ele deixa de ajuizar a ação penal, mesmo tendo elementos que provem que eu cometi o crime. O Ministério Público deixa de ajuizar a ação penal, caso o autor do fato concorde em cumprir logo uma pena restritiva de direito ou uma pena de multa. Para você que advoga e que não tem tanta experiência na parte criminal, caso você pegue uma infração de menor potencial ofensivo, estimule o seu cliente a fazer a transação penal, viu? Porque vale a pena mesmo. Ele continua primário de bons antecedentes e só um detalhe é que você só pode se beneficiar da transação penal de 5 em 5 anos. Então se eu fiz uma transação penal hoje, eu só posso me beneficiar novamente da transação penal daqui a 5 anos. Beleza. Então quais são os princípios da ação penal pública? Obrigatoriedade e indisponibilidade. Já a ação penal privada, ela é regida pelo princípio da oportunidade. Oportunidade ou mesmo princípio da conveniência. E o que é isso, o princípio da oportunidade ou da conveniência? Significa que mesmo tendo elementos de informação, elementos informativos, que caracterizem que o indivíduo cometeu o crime, o ofendido ele não é obrigado a ajuizar a ação penal. O ofendido vai ajuizar a ação penal se lhe convier e na oportunidade que lhe convier. Lógico que respeitado aquele prazo decadencial de 6 meses. Então o ofendido ele não é obrigado a ajuizar a ação penal. Daí porque princípio da oportunidade. Alguns doutrinadores colocam também como princípio da disponibilidade da ação penal privada. Por que princípio da disponibilidade, professor? Porque a gente acabou de ver o perdão do ofendido. E eu posso ter ajuizado uma ação penal privada contra o Hernani, uma queixa-crime contra o Hernani, e simplesmente dizer, Hernani, eu te perdoo. Então, juiz, eu peço que o querelado, o Hernani, seja intimado para dizer se aceita o perdão e em ele aceitando que arquive o processo. Ou seja, eu posso, através do perdão judicial, desistir da ação penal que eu acho que eu tenha interposto. A ação penal pública ela é regida pelo princípio da oficialidade. E as bancas, principalmente o CESP, ele gosta muito, muito mesmo, de confundir o princípio da oficialidade com o princípio da oficiosidade. E a gente saber diferenciar sem confundir é fácil. Por quê? Porque oficialidade vem de oficial. E oficiosidade vem de ofício. Professor, e o que é que significa? Oficialidade significa que um órgão oficial deve ajuizar as ações penais públicas. Então, oficialidade significa que um órgão oficial deve ajuizar ações penais públicas. E quem é esse órgão oficial? É o Ministério Público. Esse é o princípio da oficialidade, que um órgão oficial é que deve ajuizar as ações penais públicas. E esse princípio da oficiosidade, que vem de ofício, significa que o Ministério Público pode e deve agir de ofício. Então o Ministério Público, nos casos das ações penais públicas, ele pode e deve agir de ofício. Não esqueça que se for crime de ação penal pública condicionada à representação ou à requisição, a denúncia ela só pode ser ajuizada se houver a representação ou a requisição. Mas em tendo a representação e tendo a requisição, é possível sim que o Ministério Público ajuize a ação penal de ofício, sem nenhuma provocação. Beleza. Esse princípio da intranscendência, professor, o que é que significa? Princípio da intranscendência. Eu já disse para vocês que transcender significa ir além. Transcender significa ir além. O princípio da intranscendência, para alguns, significa que o Ministério, que o direito de entrar a titularidade da ação penal não passa para outra pessoa. Por exemplo, vamos supor que eu fui morto de ofendido por um aluno. O Hernani viu isso. E o Hernani ficou muito puto. O crime que o aluno cometeu contra mim foi de injúria.
E o Hernani, indignado, foi e entrou com a ação penal contra esse aluno. Pode? Não pode. Não pode porque a titularidade da ação penal, ela é intranscendente, ou seja, ela não passa para outra pessoa. Ah, professor, mas o senhor explicou sobre as ações penais privadas subsidiárias da pública. Pois é, mas quando eu falei de ação penal privada subsidiária da pública, eu falei que a titularidade da ação penal pública continua com o Ministério Público, a titularidade da ação. O que surge é uma legitimidade extraordinária para o ofendido ajuizar a queixa-crime. Pois é. Então, intranscendência significa que a titularidade da ação penal não passa para outra pessoa. É do ofendido ou do representante legal. No caso, vai ser do representante legal, porque é ele que representa o ofendido, então não deixa de ser do ofendido. Ou ainda do Ministério Público. E, finalmente, o princípio que eu digo hoje mais polêmico é o princípio da indivisibilidade. O princípio da indivisibilidade, ele diz que tanto as ações penais públicas como as ações penais privadas, elas são indivisíveis. Isso significa que se são suspeitos de ter cometido o crime duas pessoas, o A e o B, eles são suspeitos de ter cometido o crime. Se eu ajuizar uma ação penal contra um, para eu ajuizar a ação penal contra um, eu tenho que ajuizar a ação penal contra todo mundo. Então o princípio da indivisibilidade que rege, aí já eu falo disso, tanto as ações penais públicas como as ações penais privadas, dizem que você não pode escolher quem processar, no caso de concurso de pessoas. Se houver concurso de pessoas, você quiser processar um, para você processar esse um, você tem que processar os dois ou os três, quem tiver envolvido. E o Ministério Público, ele tem por obrigação legal, disposta no CPP, que o Ministério Público, ele zelará pela indivisibilidade da ação penal. Então o Ministério Público, ele zelará pela indivisibilidade da ação penal. Ajuizou a ação penal contra um, ajuiza contra todo mundo. As ações penais privadas, beleza, elas são indivisíveis. Só que em relação às ações penais públicas, a doutrina diz que elas também são indivisíveis. Acontece que o Supremo já tem posicionamentos dizendo que não, que as ações penais públicas são divisíveis. Foram casos onde o Ministério Público ele tinha provas contra um, mas não tinha contra outros. E o Ministério Público ajuizou a ação penal só contra um. Foi sim permitido que o Ministério Público ajuizasse a ação penal só contra um, e surgindo provas que caracterizem a ação penal contra o outro, caracterizem que o outro cometeu o crime, o Ministério Público pode ou aditar a denúncia e os dois serem processados, ou se esse processo primeiro já está muito adiantado, o Ministério Público pode ajuizar a ação penal contra outro para iniciar o processo contra esse outro. Então veja, muito embora a doutrina majoritaríssima diga que a ação penal pública ela é indivisível, o Supremo ele tem posicionamentos dizendo que a ação penal pública é divisível. Aí, professor, o que é que eu faço em prova? Em prova, pessoal, você analisa se ele está perguntando pela doutrina ou pela jurisprudência. Porque esse posicionamento que a ação penal pública ela é divisível, ela é relativamente recente. Então você tem que estar atento ao que está no enunciado da questão. Então esse é o princípio da indivisibilidade. Beleza. E aí, turma, algumas súmulas do STF sobre esse assunto. Vou explicar aqui porque você sabe que jurisprudência, que súmula é o resumo da decisão reiterada, né, do tribunal, e que as provas hoje cobram muita jurisprudência. Então bora lá. Súmula 524 do STF. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Aqui está falando o seguinte: o Ministério Público recebeu o inquérito policial, aí ele vai requerer o arquivamento. Só quem arquiva inquérito policial é o juiz. O arquivamento, ele faz coisa julgada como regra formal. Porque o arquivamento do inquérito policial, ele faz coisa julgada como regra formal. Porque existem casos como a atipicidade do fato, o arquivamento pela atipicidade do fato, que faz coisa julgada formal e material. Isso aí tudo, se eu for explicar agora, aí eu vou entrar no assunto do meu colega de processo penal. E eu não quero ser indelicado. Portanto, ele vai te explicar que o inquérito policial, via de regra, faz coisa... O arquivamento do inquérito policial, via de regra, faz coisa julgada formal. Isso significa que, surgindo novas provas,
O inquérito policial pode ser reaberto para apurar essas novas provas, para apurar esses elementos de informação e assim ajuizar a ação penal. Aí a súmula 524 está falando exatamente isso. Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Tem que haver novas provas para se ajuizar a ação penal quando há o arquivamento do inquérito policial. Mas essas súmulas são em relação aos casos em que o arquivamento faz conjugada formal. Porque quando o arquivamento do inquérito policial faz conjugada formal e material, aí o inquérito policial não pode mais ser reaberto, ainda que surjam novas provas. Beleza. Súmula 554. O pagamento de cheque emitido sem previsão de fundos, após o recebimento da denúncia, não obsta o prosseguimento da ação penal. O que é que isso significa? A gente vai estudar o crime de estelionato. E lá no crime de estelionato tem a previsão do estelionato mediante cheque sem fundo. O cara que que dá um cheque como à vista, uma ordem de pagamento à vista, e ele sabe que não tem fundos para cobrir. Aí aqui está falando, se o juiz recebe a denúncia, e depois que o juiz recebe a denúncia contra o indivíduo, e esse indivíduo é citado, e ele paga depois do recebimento da denúncia, o fato dele ter pago não obsta, não impede o prosseguimento da ação penal. Aí a gente interpreta essa súmula a contrário senso. A contrário senso significa o seguinte, que no caso de estelionato, mediante cheque sem fundo, se ele pagar o que ele está devendo até o recebimento da denúncia, isso impede o prosseguimento da ação penal. Não impede o prosseguimento da ação penal se ele pagar depois do recebimento da denúncia, mas antes impede. Súmula 608. Está cortando aqui um pouquinho. Deixa eu ver o que a súmula 608 ela vai dizer. A súmula 608, pessoal, diz o seguinte. Não está comigo. No crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal pública é pública condicionada à representação. Turma, a súmula 608 do STF, ela não tem mais razão de existir. Por quê? Porque antes de 2009, o crime de estupro era como regra de ação penal privada. Antes de 2009, o crime de estupro era como regra de ação penal privada. Acontece que em 2009 veio a Lei 12.015 de 2009. E essa Lei 12.015, ela alterou todos os chamados crimes contra os costumes, trazendo o chamado crime contra a dignidade sexual. E antes de 2009, o estupro era de ação penal privada. Depois de 2009, com essa alteração de crimes contra os costumes e o surgimento dos crimes contra a dignidade sexual, que o estupro, por exemplo, deixou de ser crime contra o costume e virou crime contra a dignidade sexual, aí os crimes, como regra, de estupro é de ação penal pública condicionada à representação. Então essa súmula 608, ela não tem mais razão de existir. Essa súmula 608, ela não tem mais razão de existir, já que o estupro, como regra, é um crime de ação penal pública condicionada à representação, como a gente vai ver. Só vai ser de ação penal pública incondicionada se for vítima menor ou vulnerável. Súmula 609 do STF. É pública incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal. Sonegação fiscal é um crime contra a ordem tributária. É um crime previsto na Lei 8.137 de 90, dos crimes contra a ordem tributária. E esses crimes contra a ordem tributária são crimes de ação penal pública incondicionada. Beleza. E finalmente, súmula 714, aquela que a gente já conversou quando eu estava falando de legitimidade concorrente do Ministério Público e do ofendido, aí eu parei para falar disso, ela diz o seguinte: é concorrente a legitimidade do ofendido mediante queixa e a do Ministério Público mediante representação, então é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e a do MP mediante representação do ofendido para a ação penal por crime contra a honra do servidor público em razão do exercício das suas funções. Essa é aquela súmula que eu fiz até uma crítica, turma. O artigo 145 do Código Penal fala que é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Só que o Supremo entende que é legitimidade concorrente, ou seja, pode o ofendido contratar um advogado e entrar com queixa-crime, ou pode o Ministério Público, mediante representação, ajuizar a denúncia.
Dito isso, vamos resolver as nossas questõezinhas. Primeira questão. A ação penal nos crimes de lesão corporal leve decorrentes de violência doméstica é... Turma, quem diz que lesão corporal leve e culposa é um crime de ação penal pública condicionada à representação é a Lei dos Juizados Especiais. É o artigo 88 da Lei dos Juizados Especiais, da Lei 9.099 de 95. Acontece, pessoal, que no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, o artigo 41 da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340 de 2006, o artigo 41, ela diz que não se aplica absolutamente nada. Nós já vimos isso. No artigo 41 da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340 de 2006, é dito que não se aplica absolutamente nada da Lei dos Juizados Especiais para a Lei Maria da Penha. Então, se é o artigo 88 da Lei dos Juizados Especiais que fala que lesão corporal leve é ação penal pública condicionada à representação e ele não se aplica à Lei Maria da Penha, esse crime, então, volta para o Código Penal. E como o Código Penal não fala nada sobre a ação penal da lesão corporal leve, vira, então, ação penal pública incondicionada. Resposta correta, ação penal pública incondicionada. Beleza. Segunda questão. As causas da extinção da punibilidade, como a prescrição, a morte do autor do fato e a decadência do direito de queixa, podem ser reconhecidos de ofício pelo juiz. Então, as causas de extinção da punibilidade, como a prescrição, pode ser sim reconhecida de ofício. A morte do autor do fato pode ser reconhecida de ofício, mas a morte do autor do fato, o juiz só requer a extinção da punibilidade, o juiz só declara extinta a punibilidade mediante certidão de óbito. Tem que ser a certidão original. Então, as causas de extinção da punibilidade, como a prescrição, a morte do autor e a decadência do direito de queixa, podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz. Podem sim, isso não tem problema. Prescrição, decadência, morte e do autor do fato podem ser reconhecidas de ofício. Essa questão, ela está correta. Terceira. Assinale a afirmativa correta de acordo com o Código Penal Brasileiro. Item A. A representação poderá ser retratada até a citação do acusado. Falso. Nós vimos que nos termos do artigo 102 do Código Penal, a representação só pode ser retratada até o oferecimento da denúncia, e não até a citação. É até o oferecimento da denúncia. Então está falso. E na Lei Maria da Penha, até o recebimento da denúncia, mas tem que ter uma audiência específica. E aqui ele está perguntando não sobre a Lei Maria da Penha, e sim sobre o Código Penal. B de bola. O direito de oferecer queixa ou de prosseguir decai no caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial. Falso. O direito de oferecer queixa ou de prosseguir passa como regra, não esqueça do artigo 100, parágrafo 4º do Código Penal, passa como regra para o SECAD, para o companheiro ou cônjuge, para o ascendente, o descendente ou irmão. Então, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na morte do ofendido, de acordo com o Código Penal, de acordo com o artigo 100, parágrafo 4º do Código Penal, ele não decai, ele passa para os herdeiros, para o SECAD. E não esqueça, turma, que passa para os herdeiros e os herdeiros têm um prazo de 60 dias para dar continuidade a essa ação penal, sob pena de perempção, nos termos do artigo 60 do Código de Processo Penal. C de casa. A C diz assim: quando a lei considera como elemento ou circunstância do tipo legal fatos que por si mesmo constituem crimes, cabe a ação pública em relação àquele, desde que em relação a quaisquer destes se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Essa turma está correta. Foi o artigo 101 do Código Penal que eu expliquei para vocês. Não sei se vocês se lembram, onde tem lá crime complexo. Quando o crime resulta da fusão de dois crimes, basta um deles, que foi fundido, basta um deles ser de ação penal pública, para o crime resultado da fusão ser também de ação penal pública. Beleza. D de dado. Importa renúncia tácita ao direito de queixa o fato de o ofendido receber a indenização por dano causado pelo crime. Importa renúncia tácita? Falso. A gente falou que o fato de ter recebido
a indenização pelo crime, não importa a renúncia tácita. Isso é o que diz o artigo, acho que é o 105, parágrafo único. 104, parágrafo único. Artigo 104, parágrafo único. E Ed Eva, o direito de queixa pode ser exercido a qualquer momento. Falso. O direito de queixa, ele não pode ser exercido a qualquer momento. O direito de queixa, ele tem que ser exercido no prazo de 6 meses, a contar do dia em que você venha a saber quem é o autor do delito. Portanto, a Ed Eva está falsa. Quarta questão. Nos termos do Código Penal, acerca da ação penal, é incorreto afirmar, é errado. A. Não será pública a ação penal quando a lei expressamente declarar que seja privativa do ofendido. Está correto? Ou seja, a gente viu que a regra é que todos os crimes são de ação penal pública. Isso significa que para o crime ser de ação penal privada ou para o crime ser de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, tem que ter expressa previsão legal. Então não será pública quando a lei expressamente declarar que a ação penal é privativa do ofendido. Correto? B de bola. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exigir, de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Essa também está correta. Como a gente está procurando a errada, não é a questão que a gente está procurando. C de casa. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo, bem como por requisição do ministro da Justiça. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou quem tenha qualidade para representá-lo. Até aí tá beleza. Bem como por requisição do ministro da Justiça. Essa parte aqui torna a questão errada. Por quê? Porque a queixa é exercida pelo ofendido ou de quem tem qualidade para representá-lo. Como a gente está procurando a errada, essa é a resposta correta. C de casa. E D de dado. No caso de morte do ofendido, ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ao ascendente, descendente ou irmão. Essa está correta. Nos termos do artigo 31 do Código de Processo Penal, essa está correta. No caso de morte do ofendido, foi dele declarado ausente, e a ausência é a morte presumida, como você estuda no Código Civil, o direito de queixa passa, ou de representação, né, passa para o SECAD. Passa para o SECAD. Hernani, eu tenho quantos minutos? 3 minutos. Bora lá, turma. Então dá tempo essa aqui. Quinta questão. A quinta questão vai dizer assim. Sobre a ação penal, assinale a opção incorreta. A que está errada. A. Os crimes previstos no Decreto-Lei 201 de 2007, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei dos Crimes Ambientais e no Código de Defesa do Consumidor, são de ação penal pública incondicionada. Essa está corretíssima. Todos os crimes desse decreto que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei dos Crimes Ambientais e no Código de Defesa do Consumidor, todos esses crimes são sim, todos os crimes que são lá previstos, são sim de ação penal pública incondicionada. Portanto, essa está correta. Mas a gente está procurando a errada. B de bola. Conforme entendimento firmado pelo Supremo sobre a Lei Maria da Penha, o crime de lesões corporais praticados mediante violência doméstica contra a mulher é de ação penal pública incondicionada. Correto. Correto, porque eu já expliquei para vocês várias vezes que não se aplica nada da Lei de Juizados Especiais. C de casa. O perdão do ofendido produz a extinção da ação penal em relação aos querelados que o aceitem. Tá correto. Mas não produz a extinção da ação penal em relação aos querelados que o recusem. Também está correto. Essa não é o que a gente quer. Finalmente, D de dado diz assim, ainda tem a E. A idade da vítima, ao tempo da prática da conjunção carnal, mediante violência, produz reflexos na tipicidade do crime e na modalidade da ação penal respectiva. Se maior de 18 anos, configura estupro simples. Se a ação penal for de ação penal pública condicionada, a representação. Se maior de 14 e menor de 18, configura estupro majorado, de ação penal pública condicionada, Se menor de 14 anos, configura estupro de vulnerável, de ação penal pública incondicionada. Turma, aqui estava quase tudo certo. Só que eu já falei para vocês que o estupro, como regra, é de ação penal pública condicionada à representação. Mas vai ser de ação penal pública incondicionada em 2 casos. Vítima vulnerável ou vítima menor de 18 anos. Então aqui nessa parte,
Quando aqui está falando se maior de 14, quando aqui está falando se maior de 14, menor de 18, configuração penal pública condicionada à representação está errada. Porque se menor de 18 anos, não é ação penal pública condicionada. É ação penal pública incondicionada. É ação penal pública incondicionada. Essa está errada, então essa é a de dado. Turma, fiquem com Deus, tudo de bom. Tchau, tchau.